Saudações, nobres alunos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Constituições Brasileiras e Direitos Fundamentais. Ingressamos no segundo estudo dirigido, segunda semana. Trataremos aqui sobre direito de liberdade. O primeiro comentário que eu tenho a fazer é o seguinte: quando você diz liberdade, a primeira coisa que vem à mente, acredito, seria a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar. É necessário reconhecer que a Constituição consagra várias outras liberdades. Então nós não temos uma liberdade constitucional, nós temos liberdades, no plural, liberdades constitucionais, são várias, ok? Além da liberdade de locomoção, tem a liberdade de manifestação do pensamento, tem a liberdade de informação, tem a liberdade de crença religiosa, tem a liberdade para associar-se. Existem muitas liberdades no texto constitucional. Então, quando falamos em direito de liberdade, estamos nos referindo a vários tipos de liberdades, ok? Vamos começar pela mais óbvia. Antes de tudo, tem uma frase muito famosa que diz o seguinte: liberdade não é sinônimo de arbitrariedade, mas pressupõe responsabilidade. Esse conceito é até um conceito americano, do direito americano, ok? Para eles, liberdade está intimamente relacionada com a responsabilidade. É interessante esse conceito. Vamos lá. O que nós chamamos de liberdade de locomoção, conhecido também como liberdade de circulação, ou até mesmo liberdade da pessoa física, ela está consagrada no artigo 5º, inciso 15, e diz o seguinte: é livre a locomoção em todo o território nacional, em tempo de paz, isso é importante, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Tem várias coisas para eu comentar a respeito desse dispositivo aqui. A liberdade de locomoção é a liberdade de ir, vir e ficar, porque ninguém é obrigado a ficar indo de lá para cá o tempo todo, né? E é o seguinte: ela só vale em tempo de paz. Em tempo de guerra há a possibilidade de restrição, ok? A Constituição é muito clara nisso. E ainda, a Constituição usa uma expressão, os senhores podem notar aí, que é o seguinte: é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nos termos da lei, o que quer dizer isso? Por que o legislador constituinte colocou isso no texto? Porque a gente pode ler o dispositivo sem este nos termos da lei, daria para entender a liberdade estaria consagrada, correto? Como eles colocaram essa expressão, isso torna esta norma uma norma de eficácia contida. O que é isso, contida? Significa que poderá haver restrições desde que criadas por lei. Aí você pode me perguntar: ô Bruno, eu demorei muito tempo para chegar nesse pensamento assim. Eu fui aprender isso em pós-graduação. Decorei o texto para fazer OAB, fazer concurso, conheci o texto, sabia da liberdade de locomoção, sabia que tinha essa expressão lá nos termos da lei, e sabia que quando tem essa expressão, significa que uma lei pode restringir. Até que beleza. Só que depois eu tive a cabeça aberta com uma aula que ela falava o seguinte: peraí, o direito constitucional, por ter hierarquia superior, né, ele está acima dos demais leis e outras normas do ordenamento jurídico. Beleza. Vejam, há um núcleo de direitos e liberdades tão importantes, tão caras, tão preciosas, tão ricas a nós, que o legislador resolveu colocá-lo na Constituição e não na lei. E como colocaram na Constituição, e a Constituição tem hierarquia superior, significa que uma lei nunca poderá afrontar aquele direito.
Então, para que eu coloco uma liberdade na Constituição, que tem hierarquia superior, para que uma lei nunca afronte aquele direito, mas depois eu autorizo a lei a restringi-la? Ou seja, as leis podem versar sobre quaisquer assuntos, desde que não contraria a Constituição. Então não precisava ter colocado isso na Constituição. Podia ter deixado isso para ser regulamentado em lei. Vocês entenderam? Vou explicar de novo, né? Eu tenho um texto que me garante a liberdade de locomoção. Esse texto foi colocado dentro da Constituição, que tem hierarquia superior. Esse texto é cláusula pétrea. Ele não pode ser abolido nem mesmo por uma emenda constitucional. Ou seja, você pode reformar a Constituição, mas você não pode abolir esta liberdade. Estamos falando agora da liberdade de locomoção. Mas, ao mesmo tempo, a própria Constituição autoriza que a lei possa restringir aquele direito. Olha que estranho. Aí tem uma teoria que é o limite dos limites. Ou seja, tudo bem, a lei pode restringir esse direito, mas qual o limite da lei para restringir esse direito? Porque ficou uma coisa muito aberta. Isso meio que esvaziou a garantia, a liberdade. É uma liberdade vazia, já que a lei pode restringi-la. Não, é uma liberdade constitucional inócua, ineficiente, inútil. Bom, aí a gente tem que estudar uma coisa bem profunda, que a gente aprende mais lá pra frente, em pós-graduação e coisa e tal, ou mestrado, que é o limite dos limites. A lei pode limitar essa garantia, mas até onde ela pode limitar? Ou seja, qual o limite dessa possibilidade de limitação? Ok? Uma questão bem interessante assim pra gente discutir, tá? Quando uma garantia constitucional, ou uma liberdade, ou um direito constitucional puder ser restringido por lei, essa autorização tem que estar expressa na norma, como aqui está, e a torna em uma classificação como norma de eficácia contida. Se alguém te perguntar o que é uma norma de eficácia contida, é isso, ok? O direito é plenamente acessível, mas a lei pode restringi-la. Bruno, e se não tiver lei? Então não há restrição. Até que se faça, até que essa lei exista, não haverá restrição, mas a lei poderá restringir, embora com limitações. Ou seja, a lei não poderá esvaziar o conteúdo, o mérito desta garantia, ok? Vamos lá. Como que eu defendo esse direito? Através de qual instrumento? Habeas corpus. Liberdade de locomoção é defendido por habeas corpus. É para isso que ele serve. Para que serve um habeas corpus? Para tutelar a liberdade de locomoção. Na maioria das vezes, o habeas corpus existe para proteger o indivíduo contra prisões arbitrárias. E ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Como assim? Repressivo é depois que a pessoa já está presa. E se ela estiver presa ilegalmente, o instrumento correto é um habeas corpus. É sempre para um grau acima. Exemplo, se você vai entrar com habeas corpus contra um delegado, você vai entrar no juiz. Mas se você vai entrar com habeas corpus contra o juiz, você vai entrar no Tribunal de Justiça lá com o desembargador. Se você quer impetrar um mandado de segurança contra o desembargador, você vai no STJ. Contra os ministros do STJ, você vai no STF. Contra um ministro em específico ou uma turma do STF, que o STF tem 2 turmas, vai para o plenário. Para cima disso já não tem jeito, né? Então o habeas corpus ele é sempre para um grau acima, tá? Tutela a liberdade de locomoção, protege contra prisões ilegais e pode ser repressivo quando a pessoa já se encontra presa ou preventivo quando a pessoa está na iminência de o ser. Há uma iminência de uma prisão, ok? Há uma iminência de uma prisão ilegal e o juiz pode dar o que se chama de salvo-conduto. Aquela pessoa não pode ser presa por aquele motivo em específico. Não existe salvo-conduto geral não, tá? Igual nos filmes do James Bond, né? Ele tem uma autorização para fazer o que ele quiser, para matar. Não, não é assim que funciona, tá? O salvo-conduto é em relação a alguma questão em específico. Não existe salvo-conduto de caráter geral que dá à pessoa a possibilidade de fazer o que ela quiser e não ser punida e não ser presa. Não é bem assim não, tá? De todo modo, o habeas corpus preventivo
Olha que interessante. O acusado ou o investigado, ele tem o direito ao silêncio. Falou, não quero falar nada. Isso não há punição para isso. E nem o silêncio pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa. O silêncio é neutro no direito, nesse caso. Nem prejudica nem atrapalha. Ele tem direito, porque ele não é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Logo, ele tem o direito ao silêncio, ok. A testemunha não tem esse direito. Se a testemunha mentir, é crime de falso testemunho. Se a testemunha se recusar a depor, é o mesmo crime. Está no mesmo dispositivo penal, ok? Então a testemunha não tem esse direito. O que acontece? Em CPI, em inquéritos policiais, a pessoa é intimada na condição de testemunha. Só que, na verdade, ela está envolvida na atividade criminosa. Essas atividades de grandes quadrilhas que envolvem, né, muita gente. E a pessoa, de repente, é intimada como testemunha. Mas, na verdade, ela está ou será acusada em breve. Aí o que acontece? Se ela dizer, ó, eu quero ficar em silêncio, ela pode ser presa, porque ela foi intimada na qualidade de testemunha. Faz o quê? Entra com habeas corpus preventivo. No sentido de, você não pode ser preso caso permaneça em silêncio durante seu depoimento. Que o investigador lá, né, o delegado, na condição de investigador, colocou como testemunha, mas na verdade ele não é testemunha de fato. Não sei se vocês já viram, quando a pessoa, parece muito em jornal, não, ele tem um habeas corpus que ele pode ficar em silêncio. Não precisa de entrar com habeas corpus para ficar em silêncio. A lei já garante isso para todo mundo. Só que é nesse caso em específico, ok? Bom, habeas corpus. Tem muita coisa para falar de habeas corpus e muita coisa interessante, tá? A autoridade coatora é a autoridade responsável pela ilegalidade da prisão. Paciente é a pessoa que está presa ou na iminência de o ser, ok? E impetrante é quem apresenta. Veja, quem apresenta um mandado de segurança pode ser a própria pessoa presa, ou a pessoa que está sendo ameaçada de ser presa, como pode ser um terceiro. Olha que interessante. O habeas corpus, número 1, não precisa de advogado. Há poucas ações que você pode impetrar na justiça que dispensa advogado. O habeas corpus é uma delas. O habeas corpus não precisa de ser impetrado por advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Note que eu não disse qualquer cidadão, é diferente. Porque o cidadão, vocês vão estudar em teoria geral do Estado, né, no próprio direito constitucional, é aquele que tem um vínculo jurídico e político com o Estado. Aliás, o conjunto de cidadão é o povo, né? E o povo é um dos elementos constitutivos do Estado. Não, eu não disse cidadão, que exige uma qualificação. O cidadão é alguém qualificado, ou seja, alguém que tem um vínculo jurídico e político com o Estado. Nós temos. Todo mundo aí deve ter título de eleitor, pode votar, ser votado em algumas situações. Não, o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, cidadão ou não. Qualquer pessoa. E digo, 1, não precisa de advogado. 2, não precisa de capacidade civil. O habeas corpus pode ser impetrado por alguém que não tenha capacidade civil. Pode, não tem problema nenhum. Um absolutamente incapaz pode impetrar um habeas corpus? Pode, sem problemas. Agora, olha que questão interessante. Geralmente um advogado ele precisa de uma procuração. E às vezes dá trabalho conseguir essa procuração. Suponhamos que você está lá em Belo Horizonte, você quer entrar, você quer despachar pessoalmente com o desembargador para pedir uma liminar, que você pode impetrar, ele vai analisar, ele tem o prazo. Não, você pode pegar o carro e parar lá em Belo Horizonte no tribunal. Não, eu quero conversar com o desembargador de plantão. Não, eu quero despachar pessoalmente com ele porque eu quero pedir uma liminar. Pode, teoricamente você pode fazer isso. Aí chega lá, eu não tenho procuração, esqueci de pegar, não precisa. No habeas corpus não precisa de procuração. Você pode entrar com um habeas corpus em favor de qualquer pessoa que se encontre presa ilegalmente. Pode ser um advogado. A pessoa que está presa ilegalmente pode ser cliente ou não desse advogado. Pode ser qualquer pessoa que não é advogado, que conheça o paciente, ou seja, a pessoa que está presa ou não. E você pode entrar com habeas corpus até contra a vontade do próprio paciente.
Isso é uma questão que existe desde a Carta Magna de 1215, lá com João Sem Terra. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus quando alguém se encontrar preso ilegalmente. Há quem diga que o Napoleão não foi levado para a Inglaterra, foi deixado na ilha de Santa Helena, né? Justamente por isso, que se ele tivesse em solo inglês, qualquer um poderia impetrar um habeas corpus para libertá-lo. E tinha aqueles tratados, né? Entre a nobreza e tal, que o cara tinha direito a, né, se fosse capturado em guerra e tal. Aí não levaram ele para a Inglaterra, o Napoleão. Bom, não sei se é verdade ou se é mentira, isso é mais curiosidade. Tranquilo, pessoal? Entenderam o que é um habeas corpus? O habeas corpus é só no caso de prisão ilegal. Não confunda com liberdade provisória. O que é liberdade provisória? A pessoa é presa em flagrante, mas às vezes não há motivo para que ela permaneça presa até o final do processo. Não tem maus antecedentes, tem ocupação lícita, tem residência fixa. Às vezes é uma pessoa que não representa perigo para a sociedade, embora tenha cometido algum tipo de delito. Nestes casos, o juiz pode permitir que ele fique em casa aguardando o resultado final do processo, mesmo porque ele pode ser absolvido, mesmo porque, mesmo condenado, aquela pena depois pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade ou qualquer outra pena alternativa, certo? Na liberdade provisória, a prisão não é ilegal, mas não tem motivo para a pessoa permanecer presa. Cuidado, o habeas corpus é contra a prisão ilegal. Você tem que apontar a ilegalidade, você tem que apontar o erro. Tudo bem até aqui, pessoal? Liberdade de manifestação do pensamento. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Olha o que diz a Constituição, no inciso 4, artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre isso. Primeira delas, a liberdade de pensamento goza de proteção constitucional? O que vocês acham? Vejam, acredito que a maioria tem respondido que sim. Mas na verdade, pensa bem, a liberdade de pensamento, ela goza de proteção constitucional? Não. Sabe por quê? Porque o pensamento, ele não precisa ser protegido. Você pensa o que você quiser, ué. Talvez o que há mais próximo de uma liberdade plena que o ser humano pode experimentar é o de pensamento. Se existisse um tribunal para os pensamentos, a humanidade inteira estaria condenada. Sabe aquelas frases que tem na revista Caras, que a gente lê quando vai no dentista? Quando vai no médico, fica esperando. Hoje a gente fica na rede social, né? Mas quando você não tem ou não quer naquele momento acessar uma rede social, você pega aquelas revistas que tem consultório médico e tem um capítulo lá da revista lá que é só de frases feitas, né? Aí tem uma frase dessa, né? Olha, o pensamento é livre. Você pode pensar o que você quiser, na hora que você quiser, da maneira que você quiser, e não há nenhuma possibilidade de limitação. Como é que o Estado vai restringir? Que risco corre a sua liberdade de pensamento? Nenhuma. Logo, a liberdade de pensamento não goza de proteção constitucional. O que goza de proteção constitucional é a liberdade de manifestação do pensamento, isso sim. E com base nisso, é proibida a censura. É com base nesse raciocínio, nesse entendimento, que não se permite a censura. Sendo vedado, ou seja, sendo proibido o anonimato. Você pode fazer o que você... Olha, você pode pintar o quadro que você quiser, mas assina o quadro. Você pode fazer a charge que você quiser, assine. Você pode fazer o meme que você quiser. O meme é a charge em tempos de rede social, né? Só que alguns, né, se consagraram como grandes chargistas, né? São artistas, são muito bem conceituados, né? Deve dar uma grana. O cara faz um desenho ali sobre uma conotação política, social, é bem interessante assim. Eu comprei um livro de 1001 charges da Mafalda, uma personagem de revista em quadrinhos, é uma personagem argentina, né? Só que está em espanhol. Eu acho que é uma boa técnica de imersão na língua, né? São frases curtas, pequenas, e a imagem já ajuda a entender o que está acontecendo. Então aquela leitura ali divertida, agradável, de charge,
acaba melhorando você naquela língua. Eu acho interessante, assim, acho que vale muito a pena. Você pode escrever uma canção, compor uma música, vendê-la para qualquer artista ou você mesmo veiculá-la, mas se identifique como autor. Você pode escrever qualquer texto, qualquer livro, qualquer artigo, identifique-se, não tem problema. O que a Constituição proíbe é o anonimato. Veja, com base nesse dispositivo, a proibição de censura, entenda, censura prévia, toda censura é prévia. Dizer censura prévia eu entendo como um pleonasmo. Né? Igual descer para baixo, subir para cima, umas coisas assim. Porque toda censura é prévia. Aí não confunda com uma responsabilização a posteriori. Ou seja, uma responsabilização depois. Isso a Constituição não proíbe. O que a Constituição proíbe é a censura, e a censura é sempre prévia. É mais ou menos assim. Olha, eu pintei um quadro, tá? E esse quadro, ou eu pintei vários quadros sobre um tema comum, e eu vou expô-lo em uma... Eu vou fazer lá uma... Eu quero vender meus quadros, né? Eu vou fazer lá uma exposição de quadros. Eu tenho que pedir autorização a alguém para poder fazer isso? Não. Você pode tirar foto e botar nas redes sociais? Pode. Tem que pedir autorização para alguém antes de veicular? Não. A minha canção, eu posso gravá-la e enviá-la às rádios para que elas a toquem? Pode. Precisa de pedir autorização para alguém antes? Não. Você pode escrever qualquer artigo de revista, jornal? Pode. Ah, eu vou escrever e vou distribuir na rua? Pode também. Agora, se você disse alguma coisa ali que não é verdade, se você ofendeu algum direito de alguém, você pode ser responsabilizado depois. E a responsabilização ela pode ser civil, penal ou administrativa, caso seja um agente público. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu manifestei meu pensamento e agora eu estou sendo punido. E o que tem? Quem disse que você não pode ser punido? Quem disse que você tem imunidade para falar o que você quiser? Falar, escrever, né? Veicular de qualquer forma. Através de um filme. Não. Você pode ser responsabilizado. O que não se pode é você ter que submeter isso a alguém para que essa pessoa autorize ou não você a divulgar aquilo. Logo, é livre a manifestação do pensamento. E por que o anonimato é vedado? Justamente para permitir uma futura responsabilidade, caso seja uma hipótese de se punir alguém em função daquilo. Tudo bem? Entenda, censura é prévia. O que era censura? Você submetia a um órgão do executivo tudo que você ia publicar ou não, certo? E esse órgão do executivo analisava e te dava uma resposta se você podia publicar ou não. Agora, não confunda com outras questões. Bruno, a censura é sempre prévia, né? Então se responsabilizar depois sem problemas. E eu tinha que submeter a um órgão do executivo. Não. Quem é que confere essa responsabilização? É o judiciário. É o judiciário que vai, né, impor uma pena, seja na área criminal, ou vai atribuir uma indenização, seja na área civil. É o judiciário, já não é o executivo. Olha como é que as coisas mudaram. Mas, Bruno, você sempre disse que não há direitos absolutos. Todos os direitos são relativos. De fato, é verdade. Verdade mesmo. Só que vejam, imagine uma coisa. Imagina que tem lá uma revista, uma edição especial, sei lá, está cobrindo qualquer evento e lá tem, de repente, menores em situação de risco. De repente expostos a um nível de sensualidade incompatível com a idade, incompatível com a legislação nacional, com ECA, e aquilo está para ser veiculado. E depois que está veiculado, né, aquilo ganha uma proporção inimaginável, né? E aí? O Ministério Público, por exemplo, entra com uma liminar pedindo para impedir a divulgação, porque ele tem menores em condições inadequadas de sensualidade, exposição do corpo, esse tipo de coisa.
Não, Bruno, censura é prévia, não pode censurar, não. Aí vai divulgar os menores, já sabendo que aquele é um crime, que depois que você vai punir as pessoas, responsabilidade civil, indenização. Nesse caso, o judiciário, entendam, o judiciário poderá impedir a veiculação. Ah, mas ele está praticando censura. Olha, tecnicamente não, porque o judiciário foi provocado. Certo? Como assim provocado? Alguém entrou com uma ação para que o judiciário se manifestasse. É diferente de você pedir autorização a alguém para publicar alguma coisa. Sendo assim, se houver desprestígio ou afronta a outro direito, o direito de manifestação do pensamento não tem hierarquia superior, por exemplo, à proteção do menor, que também é uma garantia constitucional. Se elas têm a mesma hierarquia, estão no mesmo plano, nessa colisão aí, o mais razoável é decidir pela proteção. Logo, será possível o impedimento de divulgação de alguma coisa. Mas não é que alguém teve que pedir antes de divulgar. É que já foi identificado um crime antes disso. Então isso pode. Parece que teve um ano uma escola de samba ia fazer críticas severas à justiça, com, né, aqueles bonecos que eles botam nos carros. E parece que o judiciário, né, entraram como liminar a Associação dos Magistrados, acredito eu, não tenho certeza, e eles foram impedidos de circular. O que eles fizeram? Botaram uma lona preta e escreveram assim, censurado. Teve um impacto 500 vezes pior do que uma crítica que pode acontecer, né? Por que não? No Estado democrático de direito, quem assume função pública está sujeito à crítica. Princípio da publicidade. Se você está botando a cara para bater, uma hora você pode tomar tapa. Eu achei aquilo bem... A emenda ficou pior do que o soneto, como dizem. Vamos lá. Nós já falamos de direito de resposta aqui? Já, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Bom, como eu acho que nós já falamos sobre isso, né? Isso está intimamente relacionado, tá? Inclusive no inciso 5, no inciso posterior. Tranquilo até aqui, pessoal, beleza? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos ver aqui. Se eu esqueci alguma coisa. Já falei de censura. Questões complexas que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Uma delas é o seguinte: a chamada passeata pela liberação da maconha, ou a marcha da maconha. Marcha maconheiro, né? Não, não é isso. O que é isso? Algumas cidades houve manifestações, e isso pode, tá? Protestos, no sentido de que se liberasse, né? Deixasse de ser crime o uso da maconha. Por inúmeras razões que as pessoas aleguem lá e coisa e tal. E fizeram esse protesto, essa manifestação, essa marcha, essa passeata pela liberação da maconha. Aí alguns prefeitos, em algumas cidades, falam, não, aqui não. Aqui não. Marcha pela maconha é coisa nenhuma. Aqui o que vigora é a lei e a ordem. A moral e os bons costumes. Eu não aceito aqui isso aqui. Aí o prefeito proibiu. Entraram na justiça. Parece que o juiz da cidade pequena lá concordou com o juiz e falou, não, isso é apologia a ato criminoso, não pode mesmo, é crime, não autorizo. Aí chegou no Supremo, chegou lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal disse? É inconstitucional proibir a passeata. Uma coisa é fazer analogia ao uso de alguma substância entorpecente prescrita na lista. Fazer analogia, incentivar o uso é uma coisa. Propor discussões, debates, protestos, manifestações, passeatas para que se libere, isso é protegido pelo texto constitucional. Liberdade de manifestação do pensamento. Pode sim.
Não pode proibir. A proibição é inconstitucional. O que não se confunde com a liberação do uso da maconha durante a Marcha da Maconha. São coisas totalmente diferentes. O que não se confunde com manifestações no sentido de estimular ou incentivar o uso. Puro e simples. Não. O que eles estão propondo ali é uma discussão, um debate. Ok? E quem não está disposto a debater, a discutir, é porque não tem argumento, já sabe que está errado. Em DR sempre funciona assim, né? Quem está errado já apela, né? E é mais ou menos por aí. Vamos discutir, ué. Qual o problema? Não, você não concorda? Argumentos. Eu concordo? Argumentos. Você não pode impedir uma manifestação, um incentivo a uma discussão. Não pode mesmo. Dentro de um Estado democrático, logo, o Supremo permitiu a marcha pela maconha, ok? Diz que pode. Pode fazer a manifestação. Vamos lá. Denúncia anônima. Bruno, e esse diz que denúncia anônima aí, que diz que apura crime, que identifica traficantes, identifica, né, crimes que aconteceram, que as autoridades estão investigando? A Constituição diz que é proibido o anonimato. Como é que é isso? Na verdade, deixa eu explicar isso a grosso modo. Vocês não conhecem processo penal ainda, mas é o seguinte: um juiz, para condenar, ele tem que ter certeza da culpa da pessoa. Por isso, indúbio pro réu. Na dúvida, decida em favor do réu. Certo? Estudando direito penal, cara, eu vejo que a maior violadora de direito penal dos princípios do direito penal que eu conheço era minha mãe. O princípio do indúbio pro réu. Quando ela não sabia se era eu ou meu irmão que tivesse aprontado, ela dava um couro nos dois. Indúbio pro réu. Como é que é isso? Né? E o princípio da individualização das condutas. Quem fez o quê, em qual medida, e o castigo tem que ser diferente, de acordo com a culpabilidade. Isso nunca foi observado. Tem um princípio que é do bis in idem. Proibição de bis in idem. O que é isso? Você ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Não adiantava nada. Eu estudava na escola que minha mãe dava aula. Eu tomava um puxão de orelha lá e depois tomava outro em casa. Não tem problema. Violação do bis in idem. Olha que absurdo. Como é que, né? Complicado. Pessoal, o juiz, para condenar, ele tem que ter certeza. Se ele não tiver certeza, ele tem que absolver. Ok, Bruno. Mas antes do juiz condenar, aquela pessoa passou por um processo. E o processo visa justamente produzir provas, buscar a verdade. Mas veja, para um processo começar ou não, o promotor, que é o titular da ação penal, quando eu falo representante do Ministério Público, eu estou querendo dizer o promotor, ok? Porque pode ser promotor, procurador federal, procurador de segundo grau. Não convém explicar isso agora, tá? Mas o promotor, na verdade, tecnicamente é melhor falar representante do Ministério Público. Ele pode acusar alguém ou não. Se ele tiver indícios, se ele possuir algum elemento, ele denuncia. Denúncia é um termo técnico do processo penal, tá? Não é aquela denúncia, eu vou lá no delegado te denunciar. Não é isso não. A denúncia é uma peça formal, ok? Em que ele acusa alguém. Mas para ele acusar alguém, ele tem que ter ali uma plausividade. O que é plausividade? É o que nós chamamos no direito de verossimilhança. O que é verossimilhança? É aquilo que parece ser verdadeiro, mas eu ainda não sei. E o processo serve para isso. Mas se ele não possuir essa plausividade, se ele não possuir essa verossimilhança, que é o que nós chamamos de fumus bonus iuris, o que é isso? Fumaça do bom direito? Porque é mais ou menos assim, né? Onde há fumaça, há fogo. Se ele possuir isto, se ele possuir o fumus bonus iuris, se ele possuir uma plausividade, se ele possuir a verossimilhança, se ele produzir uma coisa que se chama justa causa, que é a reunião de elementos mínimos que indiquem que alguém cometeu um crime, ele oferece a denúncia e é uma decisão que ele toma, porque ele pode também pedir o arquivamento daquele caso. Fala, olha, não tem prova, tem nada, não tem nem indício. Ele pode pedir o arquivamento. Se ele tiver indício, ele oferece a denúncia. No processo ele prova, no final o juiz condena. Bruno,
É possível denúncia anônima para o juiz condenar alguém? Não. Não mesmo. Ué, você pode estar querendo prejudicar alguém. E aí? Tá, tudo bem, Bruno, entendi. E o promotor para denunciar? Que ele não tem que ter a certeza que o juiz tem para pedir, para condenar. Bastam indícios, bastam, né, algumas situações que indiquem ali. Também não pode fundamentar uma denúncia com base exclusivamente em denúncia anônima. Bruno, antes, para o promotor denunciar, o delegado investiga e manda o resultado das investigações para o promotor. E ele vai analisar se ele vai oferecer denúncia ou não. O inquérito policial, em que o delegado irá investigar e mandar o resultado para o promotor, eu posso instaurar um inquérito com base exclusivamente em denúncia anônima? Também não. Ah, Bruno, para que serve isso então? Veja, a denúncia anônima serve para que as autoridades verifiquem com antecedência, com cautela, com serenidade, com prudência, e caso identifique que aquilo tem verossimilhança, que aquilo tem plausibilidade, que aquilo tem justa causa, aí sim ele irá instaurar o inquérito. Então eu não posso nem instaurar o inquérito com base em denúncia anônima, nem denunciar, nem sentenciar, ok? Então a denúncia anônima é mais ou menos por aí, certo? A denúncia serve para levar à autoridade competente alguma informação de interesse das investigações. Agora tem uma outra questão aqui. Isso já foi manifestado pelo Supremo também, tá? E o bilhete apócrifo, também conhecido como carta anônima, aquilo pode ser usado como prova? Antigamente, né? Nas novelas, a pessoa ia lá, cortava uma letra de cada no jornal, na revista e montava um textão ali, né? Para que não se identificasse a grafia. Hoje, impressora, né? Todo mundo tem, é tranquilo, mas uma época que não tinha, a pessoa queria fazer uma denúncia anônima e não queria ser reconhecida pela letra, cortava a letra de cada, né, no recorte e montava uma carta ali, coisa e tal. Novela tinha muito isso. E aí, isso vale como prova? Isso pode ser juntado no inquérito? Olha, em regra não. Só que tem duas exceções. Quando você provar que aquele bilhete foi produzido pelo acusado, época de política. Como disse, hoje quase tudo é por rede social, mas houve uma época que não, né? Então, cidade pequena tinha cartas. A pessoa tirava 1000 cópias de uma carta falando mal de um pessoal do lado da política. Aí saía jogando debaixo de todas as casas de madrugada. Hoje tem câmera também, né? Todo mundo tem uma câmera, né? É o 1984 da vida real. Todo lugar tem uma câmera, todo mundo tem um celular, porque alguém às vezes viu, né? Eu vi fulano na rua. Filma, né? Enfim. Mas aí alguém... Eu já fiz vários inquéritos disso. Alguém faz lá uma tiragem de cartas falando mal de alguém. Anônimo. Mas suponhamos que eu prove que quem escreveu aquela carta é o meu investigado. Então aquilo pode ser usado no processo. Como assim? Quando eu provar que aquele documento anônimo foi produzido pelo próprio acusado. Ou quando a carta anônima já é o próprio crime, como nesse caso. Então aquela carta vai ser usada no inquérito como prova ali. Porque ele é a materialidade do crime, certo? Então nesses dois casos será permitido, ok? Bom, na nossa aula síncrona nós estudaremos a partir da liberdade de consciência e da liberdade de crença religiosa. Assunto esse já adiantado na aula passada, tá bom? Bom estudo, se comportem.